E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal você aprende a desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E nessa jornada de aquecimento Maker 4.0 para o nosso Workshop Maker 4.0 na IoT, que vai acontecer na próxima semana do dia 1 ao dia 7 de novembro de 2021. Então, se você quer participar em qualquer um dos projetos de IoT com Arduino, Raspberry Pi, ESP32, você pode acessar aqui o link aqui da descrição do vídeo e fazer a inscrição em um ou mais projetos, beleza? Vamos lá, o episódio de hoje é o episódio número 13 e tem o seguinte tema: é preciso da lógica de programação para desenvolver projetos de internet das coisas? Será que é possível? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que um projeto de internet das coisas, nada mais é do que um projeto onde você vai precisar conectar um dispositivo, não é? E aí você vai precisar ter um sensoriamento nesse dispositivo, um processamento e um envio de informações. Eu vou falar mais disso nos próximos episódios. Mas vamos lá. Você vai precisar da lógica de programação. Precisamos entender o que é lógica de programação. Em primeiro lugar, lógica de programação, ela é fundamental para projetos de internet das coisas. E você pode estar se perguntando: Gustavo, por quê? Por que eu preciso da lógica? A lógica nada mais é do que o sequenciamento de ações, o sequenciamento de forma racional, o sequenciamento de instruções. É você saber estruturar o sequenciamento de ações de forma lógica, pensando na máquina. Então, se a lista de funcionalidades você está pensando no usuário, a lógica de programação você está pensando na máquina. A máquina, ela executa uma instrução por vez, não importa quão rápido seja o seu processador, não importa quantos DMIPS o seu microcontrolador ou microprocessador tenha, não importa a quantidade, a velocidade, a quantidade de núcleos em paralelo que esse processador tenha, ele só vai executar uma instrução por vez. Não importa se ele é multitarefa, se um computador é multitarefas, ele só vai executar uma instrução por vez. Então você precisa entender isso. Ele só executa uma instrução por vez e ele executa de forma sequencial. Então ele executa a primeira, depois a segunda, depois a terceira, e você vai precisar fazer esse sequenciamento para atender às funcionalidades do usuário, né? Então o seu projeto de IoT ele precisa atender uma necessidade, fornecer valor para um usuário. E essa lógica de programação, ela vai fazer com que a sua máquina, o seu computador, o seu microcontrolador, o seu microprocessador, o seu dispositivo de IoT atinja as funcionalidades, atinja o objetivo para o qual o projeto ele foi desenvolvido, tá? Então, o primeiro passo você tem que entender isso, que a lógica de programação ela é muito importante. E a lógica de programação, ela é basicamente uma receita de bolo, né? Então, se você já pegou uma receita, se você já pegou um manual, se você já pegou um passo a passo, se você já pegou um guia, basicamente, aquilo é um algoritmo, aquilo é uma lógica, aquilo é um software, aquilo é um passo a passo. Então, você vai precisar, sim, ter um passo a passo, ter uma lógica. E a máquina, ela só faz o que o programador diz para ela fazer. E a lógica de programação, ela é muito importante porque ela vai lhe dar o embasamento, né? Ela vai lhe dar a visão estratégica do código, ela vai lhe dar a visão estratégica do seu projeto. Então, antes de você sair escrevendo, sair digitando, é muito importante você fazer a lógica de programação. Não saia digitando sem ter a lógica de programação na mão. Aqui eu tenho uma playlist chamada Lógica de Programação. Então você pode consultar essa playlist e você vai ver que é muito importante você fazer a lógica para o seu projeto. Você saber qual instrução vai ser dada depois da outra, qual fluxo condicional que está ali dentro, se é um if, se é um else, se é um fluxo, se você pode ficar em um loop infinito, se você pode não ficar, enfim, é muito importante você ter essa lógica de programação. E eu sempre digo que a lógica de programação ela é mais importante do que a linguagem de programação, do que o código. Gustavo, a lógica de programação é mais importante do que o código? Por quê? Deixa eu falar um pouco para você. A lógica de programação, ela é mais importante que a linguagem
de programação. E você deve estar se pensando, Gustavo, será que lógica de programação é mais importante que C++? Do que Python? É, Gustavo. E eu digo a você que é. Sabe por quê? Ó, pensa numa criança. A criança, não é? Ela nasceu agora e ela não sabe falar. Ela não sabe falar. Beleza? Quando ela nasce, não é? Ela, dependendo do país, se for, por exemplo, no Brasil, ela vai aprender o português brasileiro. Se for nos Estados Unidos, ela vai aprender o inglês. Enfim, dependendo de onde ela nasce, ela vai aprender uma língua. Mas ela não precisa da língua necessariamente para dar os primeiros passos. Ela não precisa da língua para se comunicar. A comunicação não é feita apenas com a língua. A comunicação é feita de várias formas. A linguagem, não é? Por exemplo, a língua portuguesa é uma das formas de comunicar. Eu posso me comunicar por meio visual, eu posso me comunicar com gestos, eu posso me comunicar de várias formas. Inclusive a criança no início, ela não sabe nem se comunicar, ela usa o quê? O choro, não é? Depois ela fica apontando tudo, então ela tem a forma de se comunicar. Mas dentro dela, ela já sabe mais ou menos como aquele ambiente funciona, como que os pais funcionam, como é que a mãe funciona. Então ela basicamente já sabe. E ela não aprendeu ainda a falar, não aprendeu a escrever, né? Então, isso é uma semelhança boa. Por quê? Porque assim, quando você vai aprender programação, quando você vai aprender a falar, se você é criança, você não vai para um dicionário. Você não vai pegar uma gramática. E por que quando você quer aprender programação, você quer ir logo para a linguagem? Você precisa ir para a lógica. E a lógica consiste em você ter um raciocínio computacional. É você pensar de forma computacional. É você pensar igual a máquina. Então você precisa ter esse raciocínio de forma computacional. Você precisa pensar como a máquina pensa, como a máquina age. É dessa forma que você vai conseguir criar o seu código com eficiência. Você já parou para pensar? Interessante, teve um projeto que eu fiz que eu carreguei o meu código no Arduino. Não deu nenhum erro de programação, ou seja, não deu nenhum erro, na verdade, não deu nenhum erro de linguagem de programação. Eu compilei e deu tudo certo. Sendo que o meu robô não funcionou, o meu projeto não funcionou. Por quê? Porque a lógica de programação estava errada. Apesar da linguagem de programação estar certa, mas a lógica não estava. Você pode ter um texto escrito em português, não ter nenhum erro de gramática, todas as acentuações, tudo certinho, mas pode ser um texto sem sentido. Pode ser um texto que não passe nenhuma ideia. É interessante que tem um site que você escreve e ele gera texto aleatório, sem nenhum erro de português, mas o texto não tem nenhuma ideia, não passa nenhuma ideia, não tem nenhum sentido no texto. Então é muito importante nós entendermos que a lógica, ela vem antes da linguagem. É muito importante você ter a lógica, a parte estratégica do seu código. Eu sempre faço a lógica de programação antes de fazer o código, porque eu tenho certeza que se eu fizer a lógica, eu não vou perder tempo no código. Eu vou codificar. E detalhe, quando você faz a lógica, você usa a linguagem de programação como uma ferramenta de consulta, porque é isso que ela é. Tem pessoas que sabem falar muito bem em português, mas não sabem passar a sua ideia. Já parou para pensar? Tem pessoas que dominam a gramática, mas não sabem passar a sua ideia. Porque o mais importante não é você saber da gramática. O mais importante é você saber passar a ideia. Tem alunos que chegam perto de mim e dizem: professor, eu sei dessa linguagem, mas eu não estou sabendo fazer o projeto. E é interessante, por exemplo, no concurso que eu participei lá em São Paulo,
eu não sabia programar com uma determinada placa da NXP, que a NXP era na época Freescale, a placa era K64F, a linguagem era C, programava pela plataforma Mbed ou pela IDE Kinetix, né? E eu não sabia fazer, mas eu tinha o quê? A lógica. E eu consegui fazer? Consegui, porque eu tinha lógica. E Gustavo, como é que você programa se você não sabia da gramática, da linguagem de programação daquela placa? Porque eu pesquisei. Você não precisa decorar a linguagem de programação. Você só precisa saber consultar. É aqui, ó, é a sacada para você fazer qualquer projeto. Não decora, consulta a linguagem de programação, beleza? Então, a minha dica para você é essa. Consulte. Consulte. Use a linguagem de programação como uma ferramenta de consulta. Uma ferramenta de consulta, porque é isso que ela é. Você não sai por aí tentando decorar um dicionário, não. Você não sai por aí tentando decorar uma gramática. E por que você quer decorar a linguagem de programação? É a mesma coisa. Você tem que usá-la como uma ferramenta de consulta. Porque o mais importante é a lógica. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse episódio. É preciso da lógica de programação para desenvolver projetos. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, eu tenho algo para você. Nosso Workshop Maker 4.0 na IoT vai acontecer na próxima semana, do dia 1 ao dia 7 de novembro. 100% online, 100% gratuito. E você pode fazer a inscrição em qualquer um dos projetos que estão aí na descrição do vídeo. Eu te encontro lá.